Fala, amigo de Jesus, seja muito bem-vindo aqui. Estamos hoje presentes para ler o Evangelho de Jesus Cristo, que foi escrito por João lá no capítulo 21, versículos do 1 até o 14. Vamos começar a leitura. Naquele tempo, Jesus apareceu de novo aos discípulos à beira do mar de Tiberíades. A aparição foi assim: estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse a eles: Eu vou pescar. Eles disseram: Também vamos contigo. Saíram e entraram na barca, mas não pescaram nada naquela noite. Já tinha amanhecido e Jesus estava de pé na margem, mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus disse: Moços, tendes alguma coisa para comer? Responderam: Não. Jesus disse-lhes: Lançai a rede à direita da barca e achareis. Lançaram, pois, a rede e não conseguiam puxá-la para fora por causa da quantidade de peixes. Então o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu sua roupa, pois estava nu, e atirou-se ao mar. Os outros discípulos vieram com a barca, arrastando a rede com os peixes. Na verdade, não estavam longe da terra, mas somente a cerca de 100 metros. Logo que pisaram a terra, viram brasas acesas com peixe em cima e pão. Jesus disse-lhes: Trazei alguns dos peixes que apanhastes. Então Simão Pedro subiu ao barco e arrastou a rede para a terra. Estava cheia de 153 grandes peixes, e apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse-lhes: Vinde comer. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem era ele, pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e distribuiu-o por eles, e fez a mesma coisa com o peixe. Esta foi a terceira vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos discípulos. Este é o terceiro encontro de Jesus ressuscitado com os seus discípulos, mas preste atenção num detalhe importante. Pedro fala para os outros discípulos: Eu vou pescar. E os discípulos também respondem: Nós também vamos pescar. Pare para analisar. Essa passagem que nós acabamos de ler, onde Jesus já está ressuscitado, ela é bem equiparada com uma passagem logo do início da caminhada de Jesus com os discípulos, onde eles passam uma noite pescando e não pegam nada. E Jesus aparece na beira do mar e convida eles para seguirem a ele, mas antes disso, sugere que eles lancem a rede para um outro lugar, no qual eles lançam a rede e tiram e trazem para o barco a rede com inúmeros peixes que eles não conseguiam nem mesmo encostar o barco na beira da praia. E então Jesus declara para o Pedro naquele dia que diante daquele momento ele não seria mais pescador de peixes, e sim pescador de homens. Hoje nós vemos essa passagem com Jesus ressuscitado acontecendo a mesma coisa que essa passagem que eu acabei de ilustrar para você. Os discípulos foram pescar, voltaram às suas vidas antigas porque talvez estavam desolados com o que tinha acontecido com Jesus, apesar de já terem encontrado com ele 2 vezes ressuscitado. Mas eles decidem: vamos voltar para a nossa vida antiga, nossos velhos hábitos, velhos costumes, e dessa forma Jesus novamente, pela terceira vez, os encontra e causa um despertar nele. Repete a mesma cena do início, pede para eles lançarem as redes porque eles não tinham nada para comer no barco. Enquanto eles não tinham nada no barco para comer, Jesus já estava com tudo pronto: um pão, um peixe sobre brasas. Você percebeu? Os discípulos já estavam desanimados, já tinham voltado a uma vida de pescadores, aquilo que eles faziam antes de encontrar Jesus. Mas quando escutam a orientação daquele homem que estava na beira da praia e com atenção a ela lançam a rede, eles percebem: opa, outra ordem parecida com aquela do início que nos provê algo gigantesco, sendo que passamos aqui e não tínhamos nada nem para comer. Eles perceberam: esse homem que está na beira da praia é alguém diferente,
na qual eles já tiveram contato. E justamente por isso, ao tirarem as redes do mar, eles percebem que ela está cheia, quase se rompendo, e então Simão Pedro, ali nu, numa pescaria, assim como o evangelista relata, veste a sua roupa, mergulha na água e vai ao encontro do Senhor na beira da praia. Agora você deve estar pensando, por que uma pessoa estaria pescando nu em meio a vários homens? Essa representação de Pedro estando nu é uma característica de que ele estava sem a vestimenta, sem a dignidade dele por causa daquilo que ele vivenciara. Lembremos que nesse momento ele ainda não se encontra com Jesus e pede o perdão por ter negado Jesus 3 vezes antes da crucificação. Então nós vemos que quando ele encontra Jesus, encontra Deus novamente, reconhece a voz do Senhor que João fala para ele, ele percebe: a minha dignidade foi restituída, é nesse momento que eu me encontrarei com o Senhor e voltarei a ter a vida que eu tinha quando estava com Ele. Agora, trazendo todo esse contexto para a nossa vida, esse Evangelho quer nos mostrar que pode ser que, na nossa caminhada, muitas coisas ruins aconteçam e faça com que nós nos desanimemos com aquele propósito que nós tínhamos estabelecidos desde o começo. Mas hoje, através dessa leitura, vemos que devemos perseverar, continuar. Apesar das tristezas, dos sofrimentos, Deus está conosco nos esperando com a provisão necessária para dar continuidade naquilo que nós nos propomos a fazer. Ele é o suficiente, é o necessário, é o que precisamos. Está de longe, nos olhando com todos os recursos necessários que precisamos para ter aquela vida que nós desejamos ter, a vida de honestidade, bondade e de verdade. Só Jesus restitui a dignidade do homem, tira a sua nudez, cobre a sua vergonha e traz o sentido para a sua vida. Por isso que, quando você pensar em voltar para a vida velha, saiba que só Ele, Deus, Jesus Cristo, pode restaurar a sua dignidade e te vestir da melhor forma para que você seja verdadeiramente quem Deus sabe que você é. Não se deixe desanimar pelos infortúnios da vida, mas coloca a tua confiança e espera no Senhor. É ótimo saber que você chegou aqui até o final desse vídeo, que você possa estar atento a ouvir a voz do Mestre e andar junto àqueles que também caminham e esperam com o Senhor, para que quando Ele se manifestar na sua vida, mesmo que você não escute, aqueles que também caminham junto a ti te mostrem: é o Senhor que te chama, é Ele que te orienta. Ouça a voz de Deus e tenha a sua vida em segurança. Eu desejo que a graça dele te acompanhe hoje e sempre, fortaleça, te abençoe e faça-se presente em cada passo do seu dia. Um forte abraço em você e até mais.